Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar um pouco sobre comércio internacional, como que oferta e demanda vão se comportar nesse cenário, onde o comércio internacional é possível, está liberado, sem barreira, sem restrições nenhuma, e o que faz de um país virar importador ou exportador nesse cenário. Então, nossa fonte, na verdade, é o livro do Mankio, Introdução à Economia, sexta edição, a edição mais recente que eu estou utilizando, mas vocês podem utilizar qualquer outra edição do livro ou qualquer outro bom livro de economia. Então, o nosso objetivo com a discussão de hoje é entender o que determina se um país vai ser importador ou exportador de um bem, de um produto aí. Quem ganha e quem perde com o livre comércio entre países? Será que o consumidor ganha mais? Será que o produtor ganha mais? Será que esses ganhos superam as perdas que possam existir? Se os políticos restringem, na verdade, essas importações, quem ganha e quem perde? E aí, esses ganhos superam as perdas ou não superam? Quais são os argumentos usados para defender restrições ao comércio internacional, ao livre comércio internacional? É isso o nosso objetivo hoje, é isso que a gente tem que entender. Então, lembrando do que vocês já viram em aulas passadas de economia, um país ele vai ter vantagem comparativa vis-à-vis outro país, outra nação, se ele tiver um menor custo de produção do que outros países. Então, se ele conseguir fazer a mesma coisa por um preço mais barato, opa, legal, aquele país tem uma vantagem comparativa. E, como vocês já viram também, o comércio ele é benéfico para uma comunidade, para uma sociedade. Então, vocês viram lá em Introdução à Economia 1, que se eu sou um ótimo produtor de batata e um péssimo caçador, e você é uma ótima caçadora ou um ótimo caçador e um péssimo plantador de batata, o que valeria a pena a gente fazer nessa comunidade, nessa economia? Eu vou plantar batata igual um maluco, produzir muita batata porque eu sou muito bom nisso. Você vai caçar igual um louco, igual uma louca, vai produzir muita carne e no final das contas a gente troca, a gente intercambia, a gente faz comércio. Então, comércio, de certa forma, ele beneficia as partes, né? Ele faz com que a gente consiga se especializar no que a gente é bom e trocar o nosso excedente. Todo mundo vai ficar mais feliz. Então, a mesma coisa ocorre para o livre comércio internacional. Os países, as nações podem ganhar com o comércio internacional. Então, se eu tiver uma vantagem comparativa, eu vou ganhar com a exportação. Se eu não tiver essa vantagem comparativa, eu vou ganhar com a importação. Então, vamos entender o que a gente disse, o que a gente compreendeu nas aulas anteriores sobre bem-estar, sobre excedente do consumidor e produtor, e aplicar ao comércio internacional. Vamos ver como que isso se materializa aqui. Então, vamos lá. Já vimos isso, vamos retomar. Então, temos aqui um equilíbrio sem esse comércio internacional. Então, suponha que um país ele é isolado do resto do mundo. Você está numa ilha e essa ilha produz aço. O mercado de aço ele é constituído, óbvio, né, pelos compradores e pelos vendedores. E esse nosso país, essa nossa ilha, ele não, eu estou isolado, eu não permito nem a importação nem a exportação de aço. Então, já estamos carecas de saber que a gente vai ter uma oferta de aço doméstica, uma curva ascendente entre quantidade e preço. Quanto maior o preço do aço, maior vai ser a minha oferta doméstica de aço. E a gente vai ter a curva de demanda descendente. Quanto maior o preço de aço, menor a quantidade demandada de aço. E vimos também que a gente vai ter um preço de equilíbrio interno aqui do nosso aço, tá? Uma quantidade de equilíbrio, um preço de equilíbrio, e a gente vai ter tanto o excedente do consumidor, que é a parte da curva de demanda, que chega até o preço, e a gente também tem um excedente do produtor nesse mercado, que é a área acima da curva de oferta até o preço. Agora, qual que é o ponto? Vamos dar um passo seguinte. O ponto é que a gente já vai introduzir o comércio internacional nesse cenário. Então, já vimos, já estudamos que o preço doméstico, o preço de equilíbrio, ele vai se ajustar aí para equilibrar a demanda e oferta, para não haver falta e para não haver excedente de produto. A soma dos excedentes do consumidor e do produtor vai ser o benefício total, o excedente total nesse mercado. Agora, é o ponto que a gente estava comentando. Se eu decidir participar do comércio internacional, eu vou ser um importador ou exportador de aço nessa minha ilha? Vai depender. Vai depender justamente dessa bendita vantagem comparativa. Como que eu estou produzindo aço
em comparação com outras nações? Será que eu estou sendo mais eficiente? Será que eu consigo produzir aço de uma maneira mais eficiente, mais barata que outros mercados? Se eu conseguir fazer a produção de aço mais barata, eu vou ter uma vantagem comparativa. O meu produto vai ser mais barato no mercado externo. Então, provavelmente, eu vou ser um exportador se eu liberar o comércio internacional. Então, os efeitos desse livre comércio internacional, eles vão ser observados pela comparação entre o preço interno, doméstico do bem, e o preço mundial. É isso que vai definir se o país é importador ou exportador. Se eu for mais barato, se eu tiver uma vantagem comparativa, ou seja, o preço interno for menor que o preço mundial, opa, eu vou exportar, eu sou competitivo internacionalmente. Agora, caso contrário, se meu preço interno, meu preço doméstico for maior que o preço mundial, eita, eu não tenho essa vantagem comparativa e potencialmente eu vou ser um importador de aço. Eu vou comprar mais barato de fora se eu tiver livre comércio internacional, um comércio sem barreiras. Então, olha só, aqui nós temos lá na minha ilha um preço de equilíbrio que nós já vimos. Agora, olha o preço mundial. O preço mundial de aço, ele está acima do meu preço doméstico de equilíbrio. Portanto, o meu preço de equilíbrio ele é mais competitivo que o preço mundial. Se eu consigo ter um preço de equilíbrio menor que o preço mundial, eu tenho uma vantagem comparativa vis-à-vis o mundo. Então, potencialmente aqui, eu vou ser um exportador. Então, aqui a gente vai ter esse pontinho aqui, o preço antes de comércio. Agora, se eu consigo exportar, o que vai acontecer? Eu vou produzir e exportar esse produto e ao preço mundial. E aqui vai ter a nova quantidade ofertada e aqui a quantidade demandada, certo? Como eu tenho mais oferta que demanda, essa diferença aqui eu vou vender para o mercado externo, vai ser a minha exportação. Esse excedente aqui de oferta, eu vou vender para o mercado mundial, eu vou exportar. Aqui, claramente, eu vou ser um exportador, porque eu tenho uma diferença entre a quantidade ofertada internamente e a quantidade demandada externamente. Eu vou ter mais oferta que demanda, esse excedente eu vendo no mercado externo a um preço mundial aí, tá certo? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que se a economia for pequena, ela vai acabar sendo uma tomadora de preço do mercado mundial. Ela vai praticar os preços do mercado global. As ações de um país pequenininho não têm muito efeito sobre o mercado mundial, sobre o comércio internacional, tá? Óbvio que isso aqui não é verdadeiro sempre, né? O Brasil, por exemplo, é um país gigantesco. Então, as ações do Brasil têm um baita impacto no mercado internacional. Mas tome, por exemplo, um país pequenininho. Ele é tomador de preço. Ele vai seguir os preços do mercado global aí. Isso também é válido para commodity, para produtos que não têm diferenciação. Produtos que não têm diferenciação, a gente acaba seguindo os preços mundiais. Por quê? Porque nenhum vendedor vai querer praticar o preço interno se ele tem a oportunidade de ganhar mais, de vender o produto mais caro para outros mercados mundiais. Nenhum vendedor aceitaria praticar um preço abaixo desse preço global aqui. Ele não vai vender internamente por isso se ele puder cobrar isso no mercado externo. Ele não vai vender por isso aqui internamente se ele vai poder, com o comércio internacional livre, cobrar isso. Ele vai vender tudo, ele vai exportar, tá certo? E, infelizmente, o comprador não vai conseguir pagar esse preço, porque todo mundo vai praticar o preço que está no mercado mundial, esse vai ser o preço, um novo preço praticado nesse cenário. Então, isso acontece para economias pequenas e para produtos que não têm nenhuma diferenciação. Geralmente, nesse mercado, os mercados, na verdade, são tomadores de preços. Só o preço, apenas o preço mundial aí é relevante num mercado livre, sem nenhum tipo de barreira aí ao comércio internacional. Agora, qual que vai ser a consequência disso? Então, vamos ver, ó. Colocamos aqui o preço mundial, certo? O preço nos mercados internacionais. Então, aqui a gente vai ter uma exportação, que a gente já entendeu, já vimos aqui. Essa vai ser a quantidade exportada. Vai ser esse que vai ser o preço praticado efetivamente. Agora, como que vai ficar os excedentes aqui do produtor e do vendedor? Olha só. Então, aqui, novamente, nós temos a exportação, esse trechinho aqui. Essa diferença vai ser a quantidade exportada. Essa área aqui, ó, esse vai ser meu novo preço, né? Essa área A aqui
é o nosso novo excedente do comprador. O comprador, ele não vai mais pagar esse preço aqui, ele vai pagar um preço mais alto, ele vai pagar o preço do mercado mundial. Então, o comprador, ele perdeu o excedente, ele está pior. Antes, sem o comércio internacional, qual que era o excedente do comprador, do consumidor? Antes do comércio internacional, esse era o excedente do comprador. A área abaixo da curva de demanda até o preço. Agora, com o comércio global, o que vai acontecer? Ele vai perder parte do excedente. Essa parte aqui ele perdeu, já era, porque ele vai pagar mais caro pelo produto. Ele vai ficar com um excedente menor. Vem até aqui o preço. E o produtor? Vamos dar uma olhada. Sem o comércio internacional, qual que era o excedente do produtor? Sem o comércio internacional, a área acima da curva de oferta até o preço, era excedente do produtor. Agora, com o comércio internacional, olha só que interessante. O preço praticado vai subir, vai vir para cá. A quantidade ofertada vai aumentar. Portanto, o produtor, olha que interessante, ele ganhou excedente. Ele ganhou essa área aqui de excedente. Então, antes, o excedente do produtor era só aqui, agora é tudo isso aqui, ó. Portanto, note que o consumidor ficou pior, ele ficou numa situação pior que a sem o comércio internacional, quando o país está exportando, ele vai pagar mais caro, o excedente dele vai reduzir. Agora, o produtor vai aumentar seu excedente. Então, como que vai ficar a situação? Aqui, a gente tem os excedentes antes do comércio internacional, a área A e B, no caso, né? A mais B, excedente do consumidor antes do comércio. Esse azulzinho aqui é o excedente do produtor antes do comércio, o Czinho aqui, essa área. E depois do comércio internacional, o consumidor vai ter apenas a área A de excedente, vai reduzir, ele perdeu essa área B aqui, e o produtor, como excedente, ele vai ter a soma da área C, que ele já tinha antes, mais a B, que ele ganhou do consumidor interno, mais uma linha aqui de extra, que ele criou de excedente por conta da exportação adicional de mercadorias. Então, note que o comércio internacional, ele propicia que o excedente total dessa economia aumente. Vai aumentar em D o excedente total dessa economia aqui. Tudo bem, o consumidor, ele vai reduzir o excedente dele. Ele vai pagar mais caro. Agora, o produtor, ele vai absorver essa perda do consumidor e vai, por conta da exportação, criar um excedente adicional para esse mercado, que é essa área D, tá claro? Então, quando o país é exportador, de certa forma, os ganhos do produtor tá mais do que contrabalanceando as perdas do consumidor, de modo que o excedente total do mercado aumente aí nessa linha D. Então, antes do comércio, qual que era o excedente do consumidor? A mais B aqui, toda essa área. Tá aqui, ó. E depois do comércio, como que ficou a situação do consumidor? Ele ficou apenas com a área A de excedente. Então, o que ele perdeu? Ele perdeu a área B. Essa área B virou excedente do produtor. Antes do comércio, qual que era o excedente do produtor? Apenas a área C aqui, ó. Com o comércio internacional livre, o que o produtor ganha num país exportador, hein? O que o produtor vai ter como excedente? Ele vai ter a área C, ele vai ter a área B, que ele ganhou do consumidor, ele vai ter a área D, que ele criou em função dessa exportação adicional que ele teve. Então, ele ganhou de incremento a área B e a área D. No total, antes do comércio livre internacional, o que a gente tinha de área aqui, de excedente total? A mais B mais C. Com o comércio internacional livre, sem barreiras nenhuma, a gente acoplou a isso também a área D. Qual que é a moral da história? Os produtores domésticos num país que está exportando vão se beneficiar, os consumidores domésticos nesse país vão ser prejudicados, mas o ganho do produtor é maior do que a perda do consumidor, de modo que o país gere um excedente, a nação, né, aquele mercado, aquela economia, tenha um excedente total maior por conta dessa potencial exportação que mostra o ganho do comércio internacional para aquela nação. Então, note, pessoal, que é justamente isso que está acontecendo agora com algumas commodities brasileiras, né? A gente tem vantagem comparativa na produção de algumas commodities. Nosso preço é inferior ao preço mundial. Qual que é o incentivo do produtor? Exportar, praticar o preço mundial. O que vai acontecer? Mercadoria vai ficar mais cara aqui para a gente que é consumidor. Inflação, tá certo? Nós, consumidores desse tipo de commodity que vai ser mais exportada do que consumida internamente, porque o preço mundial está bem mais deslocado que o preço interno,
a gente vai perder excedente. O nosso excedente, que antes era A mais B, agora vai ficar só A. A gente vai pagar mais caro para os nossos produtos. Isso está acontecendo, aconteceu com alguns produtos, né? Algumas commodities nossas no mercado internacionais, elas ficaram bem mais caras por conta da pandemia. O incentivo do produtor é justamente exportar, praticar e ganhar mais exportando o produto dele aí, nesse caso. Quem vai pagar a conta, quem vai ser prejudicado somos nós, consumidores, nesse caso. O produtor vai ganhar bastante, mas nós, consumidores, a gente vai pagar mais caro pelo produto. Nosso excedente vai cair. Vamos dar continuidade, então. Agora, vamos ver quando que um país tem incentivos de ser importador. É o contrário, né? Quando o país não tiver uma vantagem comparativa, portanto, o preço interno de equilíbrio for maior que o preço internacional, vale a pena ele importar, vale a pena o país importar e pagar mais barato por aquele bem, por aquele produto, por aquele insumo. Tá? Nesse caso, quem vai se beneficiar são os consumidores, que eles vão comprar mais barato internacionalmente aí o bem ou produto. E quem vai se prejudicar um pouco são os produtores, que eles vão ter que seguir o preço mundial. Então, aqui, antes do comércio, nosso cenário que a gente já analisou, oferta e demanda doméstica, temos um preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio, um ponto de equilíbrio doméstico, onde as curvas de oferta e demanda se cruzam. Agora, imagine que o preço mundial está abaixo desse preço interno. Você acha que alguém vai querer pagar isso pelo produto se eles conseguem comprar aqui na demanda, demandar esse produto por um preço inferior no mercado global sem barreiras? Não. O produtor interno não vai conseguir vender por esse preço, porque se tem a concorrência externa, é o preço mundial que vai ser praticado. Só vai ter demanda nesse preço aqui. Tá claro? Então a oferta aqui vai ser menor do que a quantidade de equilíbrio, vai ter falta de produto, ó. Aqui a quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada. Eu tenho mais demanda que oferta. Como que a gente supre isso daqui? Com importação. Essa daqui vai ser a quantidade importada do produto, tá? A preço mundial. Vou ter menos oferta, porque o preço vai reduzir, e vou ter maior demanda, vai faltar produto, né? Como que a gente cobre essa falta no mercado internacional sem barreiras? Com importação. Então, vamos ver como é que funciona isso. Quais são os efeitos dessa importação aí de produto? Uma vez que o mercado mundial é mais competitivo que o mercado interno, os preços, pelo menos. Aqui a gente tem a demanda interna, a oferta interna, tá ao contrário aqui, né? Aqui é a quantidade ofertada, e aqui é a quantidade demandada, e aqui a gente vai ter a nossa querida importação. E a mesma coisa, pessoal. Aqui essa economia, ela vai ser, se o produto não é diferenciado ou se a economia é pequena, ela vai ser tomadora de preços nos mercados mundiais. Por quê? Porque nenhum consumidor racional, se ele tem essa possibilidade de comprar esse produto no mundo, fora do país dele, ele não vai querer pagar mais para comprar internamente. Ele vai importar esse produto a um preço mais barato. Dito isso, o vendedor ele não vai conseguir praticar esse preço. Ele vai ter que se ajustar aos preços do mercado mundial. Portanto, a quantidade ofertada vai diminuir. Essa falta de produto vai ser coberta com importação. Nenhum vendedor vai conseguir praticar um preço acima do mercado mundial se o comércio internacional for feito sem nenhuma barreira. Nesse caso, o país vai ser importador. Da mesma forma, nenhum comprador racional vai querer, como eu disse, pagar mais pelo produto do que o preço mundial. Ele vai importar, caso essa seja a situação. Então, vamos dar uma olhada nos excedentes. Já vimos que antes do comércio internacional ser liberado, a área A vai ser correspondente ao excedente do consumidor. Antes do comércio internacional, a área B mais C vai ser o excedente do produtor. Agora, com esse novo preço mundial, o que vai acontecer? Note, está aqui a quantidade demandada, o preço que vai ser praticado, né? Note que o excedente do consumidor aumentou bastante, porque o consumidor vai ter a possibilidade de adquirir esse bem por um preço mais barato. Ótimo, vai aumentar bastante o excedente dele. Agora, o produtor interno se lascou um pouco, né? Nesse livre comércio. Por quê? Porque antes, se ele tinha C mais B de excedente, pelo fato do mercado mundial ser mais competitivo e as firmas e as pessoas terem oportunidade de importar aquele bem, esse vai ser o preço praticado aqui, cruzando a curva de oferta doméstica. O excedente dele vai ser apenas área C. Ele vai perder a área B aqui de excedente. Então, resumindo, preço depois do comércio está aqui, que vai ser praticado. Aqui nós temos as novas quantidades
ofertadas e demandadas. Essa diferença, essa falta de produto vai ser suprida com a importação. Então, falando dos excedentes agora, nós temos o excedente do consumidor antes do comércio e o excedente do produtor antes do comércio, área C mais área B. Com o comércio internacional, o que vai acontecer? Com o comércio internacional, o preço praticado vai ser o preço mundial, o país vai importar, e aí quais serão os novos excedentes? O excedente do consumidor vai ser tudo isso, a área abaixo da curva de demanda até o preço praticado, até o preço mundial, está aqui. O excedente novo vai ser área A mais área B mais área D, olha que interessante. E o novo excedente do produtor vai ser apenas a área C, área acima da curva de oferta até o preço praticado aí, que é o preço mundial. Então, resumindo, o que aconteceu nesse cenário? Antes do comércio, já vimos o excedente do consumidor, apenas a área A. E o excedente e depois do comércio internacional, o excedente do consumidor expandiu para a área A mais a área B mais a área D. Então, o que aumentou o excedente do consumidor? Porque ele está pagando mais barato aí pelos produtos. Área B mais área D. Área B ele ganhou do produtor. E área D é o ganho criado com a importação de produtos mais baratos. E o excedente do produtor, que antes era área B mais área C, vai acabar sendo apenas a área C depois do comércio, porque ele perdeu a área B para o consumidor. Está aqui a perda de excedente por parte do produtor. Note que o excedente total, que antes era área A mais área B mais área C, teve um incremento da área D aqui, que é o ganho fruto dessa importação de bens mais baratos, assumidos pelo consumidor. Então, num país importador, no livre comércio internacional, os consumidores vão ganhar mais, eles vão se beneficiar, os produtores vão ser prejudicados, vão perder excedente, só que o aumento do bem-estar do consumidor é maior do que a perda de bem-estar do produtor. Então, a economia como um todo vai acabar ganhando a área D, que é o tamanho do excedente total que aumenta aí. Tranquilo? Então, a área D vai indicar o aumento desse excedente total, que vai representar os ganhos desse comércio aí internacional para aquela economia. Então, vamos lá. Resumindo, os ganhos e perdas aí do bem-estar com o livre comércio internacional. Então, se eu não tenho nenhuma barreira, nenhuma restrição ao comércio internacional, ele é de fato livre, os ganhos sempre vão exceder as perdas, tá? Os ganhos dos vencedores vão exceder as perdas aí dos perdedores desse mercado. E a alteração líquida, o aumento total do excedente vai ser sempre positivo se eu não colocar nenhuma barreira, nenhuma restrição, seja logística, seja tarifária, no comércio internacional. Mas temos que entender que sempre nessa jogada eu sempre vou ter vencedores e perdedores aí. Mas sempre os ganhos vão contrabalancear, vão compensar as perdas. Então, quando o preço doméstico ele é inferior ao preço mundial, eu tenho uma vantagem comparativa. Potencialmente, eu vou exportar mais caro, vou vender mais caro para o mercado internacional. Vai sobrar produto, né? Então, vou acabar exportando. Nesse caso, quem vai rodar, quem vai ser prejudicado é o consumidor, quem vai ter aumento no excedente é o produtor, e de modo que o ganho do produtor seja maior que a perda do consumidor, igual a gente viu, o ganho total vai aumentar nesse mercado. Agora, quando o preço doméstico é maior que o preço mundial, eu não tenho uma vantagem comparativa. Ao contrário, nesse caso, meu país vai ser importador. Eu vou importar produtos mais baratos do exterior. Isso vai fazer com que o consumidor tenha um maior excedente, ele vai comprar produto mais barato. Antes, aqui, se o país é exportador, ele vai comprar o produto mais caro. O país vai ser tomador de preço. Nesse caso, o excedente do produtor, quando um país é importador, vai cair, porque ele vai ser obrigado a vender por um preço mais barato o produto dele. Mas esse ganho do consumidor vai offsetar as perdas do consumidor, proporcionando também um aumento no excedente total dessa economia. E quais outros benefícios que um comércio internacional pode proporcionar? Primeiro, para o consumidor é bom, né? É importante, porque ele vai ter maior variedade de mercadorias a um preço mais competitivo. Isso é importante para o consumidor. Já os produtores, se eles são exportadores, podem vender para um mercado maior, para um mercado global. E por conta de vender mais, eles podem reduzir seus custos através de uma produção em maior escala, de economia de escala. A concorrência global, principalmente quando a gente está importando, pode reduzir o poder de barganha das gigantes empresas nacionais. Vai ter mais competição. Mais competição
menor preço, maior bem-estar do consumidor. E óbvio que o comércio internacional, ele aumenta e estimula o fluxo de ideias, inovação, tecnologia entre países ao redor do mundo. Tá? Aqui sendo bem global também, tem limitações disso. Agora, então por que todo país não libera o comércio internacional? Por que todo mundo não pratica de fato o livre comércio, hein? Por que os países restringem o comércio internacional de alguma forma? Na verdade, quando a gente vai observar na prática, essa compensação de ganhos e perdas, né, ela raramente acontece, tá? Ou nem sempre, acho que a palavra correta é nem sempre ela acontece. O que acontece é que as perdas, muitas vezes, elas podem ser concentradas em um pequeno grupo de pessoas aí, que vão ser bastante prejudicadas. E os ganhos desse livre comércio internacional, às vezes, eles podem ser repartidos para um montão de gente. Então, esse ganho total repartido para um montão de gente, ele pode ser pequenininho individualmente. Então, os beneficiados, efetivamente, pode falar o seguinte, ó, que são os consumidores, né? Milhões de consumidores dentro do país. Ó, gente, eu não estou me beneficiando com o comércio internacional muito, porque individualmente eu não senti muito efeito desse ganho aí com o comércio internacional. Só que quando você tem poucos perdedores, a sua perda dividida por pouca gente, ela fica bem grande individualmente. Então, esses perdedores com o comércio internacional, os produtores, por exemplo, né? No caso de importação, eles têm mais incentivo para se organizar e para pressionar o governo para adotar restrições ao comércio internacional, principalmente para a importação de produtos, porque a perda deles, como é dividido em menos indivíduos, né, em menos pessoas jurídicas, eles se sentem mais essa perda individualmente do que os ganhos dos consumidores, que são divididos em milhões, às vezes bilhões de pessoas. Então, eles têm mais incentivo, porque estão perdendo individualmente mais, unitariamente mais, de ir lá e pressionar para inibir, para restringir esse livre comércio. E agora vamos discutir algumas coisas. Quais são os outros argumentos para a gente restringir o comércio internacional, hein? Principalmente a importação. Por que os países restringem a importação de produtos, geralmente? O que vocês acham? Verdade, Gabriela, pela competitividade. O que você pensou em falar pela competitividade? O que você quis dizer com competitividade, que eu super concordo. Por que um país pode restringir a importação por conta da competitividade? Tá certo, Gabriela. Tá certo, Mariana. Para incentivar, não conseguir aguentar a perda por conta do preço de outros países que vendem, né? Então, você vai importar produtos, em tese, iguais ou melhores e mais baratos. Você pode matar empresas nacionais. Isso é verdade. A Mariana comentou para incentivar o país a desenvolver determinada tecnologia internamente. Verdade, Mariana. É uma faca de dois gumes aí. Você diz inibir importação, você acha que vai incentivar o país a investir em tecnologia ou vai desincentivar o país a investir em tecnologia? Boa pergunta. Então, você comentou o seguinte comigo. Um país ele pode inibir a importação de outros países para incentivar esse país a desenvolver determinada tecnologia internamente. Você acha que restringindo a competição internacional, você incentiva o desenvolvimento de tecnologia interno ou desmotiva os competidores nacionais a fazerem isso? Vamos supor que eu sou a empresa do Zé. Sou líder de mercado aqui no Brasil e sei que eu sou zero competitivo internacionalmente. Meu produto é horrível internacionalmente, tá? Então, imagina que é um produto fabricado, manufaturado, e eu, mas aqui no Brasil eu estou super bem. Agora, se eu for exportar meu produto, ninguém vai comprar. Seja porque ele é ruim, pouco desenvolvido tecnologicamente, ou seja porque ele é caro, internacionalmente falando. Se eu protejo via uma tarifa de importação, via proibição de importação, eu ter concorrentes estrangeiros no mercado que eu atuo, o que vai acontecer? Você acha que eu vou ter incentivos ou não de desenvolver meu produto tecnologicamente, se eu já sou líder de mercado? Talvez eu não fique tão motivado em investir mais, não. Se eu já sou líder de mercado, né? Para que eu vou gastar dinheiro para investir? Eu vou me acomodar, tá certo? Então, esse é um dilema que os países têm. Pô, em qual grau eu vou proteger minhas empresas? Como que eu posso atrair empresas estrangeiras e, de certa forma, estimular com que elas passem tecnologia para mim? O que eu posso ganhar trazendo empresas estrangeiras para cá? Essas políticas públicas têm que ser bem pensadas, para não matar a indústria nacional, mas também para não protegê-las de suas ineficiências. Como que eu estimulo a competição, como eu estimulo que ela se desenvolva, mas também não tenha um contra-incentivo, não afogue elas, para transformar aquele mercado numa competição leal. Essa é a discussão que a gente vai ter. Então, argumentos a favor da restrição do comércio internacional, principalmente de importação. Proteção de empregos em território nacional. Então, tem argumentos que falam o seguinte: o comércio internacional destrói postos de trabalho
nas indústrias que competem com as importações, porque, de certa forma, se eu não for competitivo, eu vou acabar fechando as portas, eu vou reduzir meu nível de produção, eu vou ter que mandar a gente embora. Será que é verdade isso? Pode até ser verdade. Só que quando a gente vai olhar para os dados, onde a gente relaciona importação, quantidade de produtos importados e geração de emprego, a gente não consegue observar isso, uma relação de causa e efeito entre importação e redução de emprego. A gente não consegue observar que o desemprego total aumenta porque eu estou importando mais. Parece não haver essa relação de causa e efeito. Porque provavelmente essas empresas que estão reduzindo sua produção ou porventura estejam demitindo funcionários, vai ter outra empresa que está se beneficiando, importando o produto e pode absorver esse novo contingente de pessoas. O país pode se desenvolver em outras áreas, de serviços, por exemplo, porque o consumidor vai aumentar o excedente, vai ter mais dinheiro circulando na economia, tá? Então, sempre tem um lado bom e um lado ruim das coisas. Segurança nacional. Tem setores que os governos costumam regular, não permitir que investidores estrangeiros entrem. Então, clássicos setores que são protegidos aí pelo governo de competição externa, setores que o governo julga estratégico para a segurança nacional daquele país, geralmente armamento, companhias aéreas, tem restrição para investimento estrangeiro, terras, comunicação. Então, tem algumas regrinhas aí que inibem investimento estrangeiro, importações nesse sentido. Tudo bem? Aí o ponto aqui é que o que é realmente segurança nacional, né? O que realmente afeta a segurança nacional de um país para você restringir importação e restringir investimento estrangeiro, certo? Alguns produtores, eles podem fazer lobby, pressão. Eles podem falar, não, mas o meu setor é super importante, estratégico para a economia. Você tem que me proteger e exercer lobby sobre o governo para limitar essa concorrência estrangeira. Então, tem que ser bem definido o que realmente pega ou não pega aí para a segurança nacional. Tá claro? Mas é bem comum que isso aconteça. Aquilo que vocês comentaram, proteção de uma indústria nascente nacional. Então, se eu tenho uma indústria que eu quero desenvolver internamente, poxa, ela está nascendo, ela está se desenvolvendo. Se eu trouxer grandes players internacionais para dentro do meu mercado, indiscriminadamente, eu matei aquela indústria que está nascendo que eu quero desenvolver, certo? O ponto aqui é quais indústrias eu quero, entre aspas, proteger. Em qual estágio de vida que eu quero protegê-las? Mesma coisa, você pode ter gente querendo fazer lobby em cima disso, certo? Não, você tem que proteger o meu setor, meu chapa. E aí tem muita pressão em cima dos governos em relação a isso. Tudo bem? É difícil para o governo determinar aqui quais indústrias que eu vou priorizar, quais indústrias que vão eventualmente morrer se eu trouxer competidores internacionais ali. E qual que é o ponto, né? Porque eu vou prejudicar produtores, mas eu vou ajudar consumidores aí, tá? Então, tudo tem que fazer conta, tem que show me the numbers, tem que mostrar os números, tem que cruzar prós e contras e ver qual que é a melhor decisão a ser tomada. Outro ponto que vocês comentaram, concorrência desleal. Alguns produtores podem argumentar o seguinte, que se você trouxer competidores externos, já era, não vou ter condição de competição, vai ser uma vantagem injusta dos externos, tá? Talvez porque eles tenham subsídios do governo deles, eu não tenho aqui. Se esse é o caso, um cara um pouco mais liberal pode falar, tudo bem, se esse é o caso, meu chapa, eu vou importar produtos extra baratos lá do exterior. Então, os subsídios que o governo estrangeiro está dando para aquele produtor externo vai gerar benefício aqui no meu país, para os consumidores do meu país. Então, os consumidores do meu país vão estar ganhando fruto do comércio internacional às custas do dinheiro do subsídio externo. Mas esse é um ponto. Novamente, se eu estou liberando, colocando livre comércio, importações sem barreiras, provavelmente os produtores vão perder excedente, se o país não tiver uma vantagem comparativa. E também você pode restringir o comércio internacional como forma de você negociar. Então, aqui um exemplinho do livro para a gente. Os Estados Unidos, por exemplo, eles podem ameaçar limitar as importações de vinho francês, a menos que a França levante aí as suas, tire, né, suas cotas, suas limitações à importação de carne norte-americana. Tá? Então, os Estados Unidos falam o seguinte, ó, se você não desonerar os impostos sobre a carne que eu exporto para vocês, eu também vou limitar a importação de vinho, ou francesada. Aí, o que os franceses podem contra-argumentar? Falar, tudo bem, vai, limita aí a importação. E aí, os Estados Unidos vai ter que decidir. Opa, será que, de fato, eu restringo a importação da França?
O que eu vou prejudicar os consumidores de vinhos norte-americanos, tem que ver se eles têm muito poder de barganha, se eles realmente vão ficar bem bravos, vai reduzir bastante o acidente deles ou não. Ou ele volta atrás e fala, não, francês, eu só estava ameaçando vocês, eu não vou cortar restrição nenhuma sobre as importações de vinho de vocês. Só que isso é péssimo do ponto de vista de negociação e de política internacional. Você perdeu totalmente sua credibilidade. Então, aqui um dado para vocês, aquilo que a gente tinha comentado, né? Se eu pegar os Estados Unidos, aqui o dado do livro para vocês, se eu cruzar as importações como percentual do PIB e o desemprego, note que não tem uma relação de causa e efeito entre as duas coisas. As importações estão aumentando e o desemprego está meio que constante aqui numa taxa natural de 6%. Certo? Então, não parece ter um efeito de causa e efeito entre, uma relação de causa e efeito entre importação e destruição de postos de trabalho aí, tá? Só para ilustrar para vocês com dados. E como que a gente consegue restringir importações? Geralmente através de tarifas, impostos ou cotas, né? Eu posso colocar uma cota, um limite para a importação de determinados produtos. Tarifas, impostos são feitos sobre o valor dos bens importados. É óbvio que se eu colocar o imposto, o preço mundial aqui vai ser deslocado para cima. Eu vou ter um preço mundial, se eu colocar um imposto, esse preço mundial vai ser deslocado para cima no tamanho da tarifa. Então, se eu coloquei uma tarifa de 10 sobre o produto, se eu tenho um preço mundial de 90, o meu novo preço de equilíbrio, novo preço de equilíbrio não, novo preço praticado vai ser 100, né? 90 mais a tarifa de 10. E a cota é um limite aí sobre a quantidade importada. Então, vamos entender o efeito de uma tarifa. Se eu limitar a importação via uma tarifa, o que vai acontecer nesse mercado? Então, olha só, eu tenho um preço mundial aqui, ó. Aqui eu vou ter o preço no mercado doméstico. Então, esse país claramente vai ser um importador. Se eu não restringir o comércio internacional, ele vai importar produto porque ele não tem vantagem comparativa. O preço no mercado interno é bem superior ao preço no mercado mundial. Então, se não tiver barreiras ao mercado internacional, a galera vai querer importar o produto mais barato do que querer comprar internamente. O que o governo pode fazer para restringir um pouco essa importação para não prejudicar tanto os produtores, que é importante, né? O produtor gera emprego, é importante realmente, de certa forma, dar uma protegida nos caras. Ele pode colocar uma tarifa aqui, ó. Ele pode colocar uma tarifa, e quando ele colocar uma tarifa, que importação tem sem tarifa, né? A diferença entre essa quantidade demandada, vai ter mais demanda que oferta, então essa falta de produto vai ser suprida com importação. Agora, o governo colocando uma tarifa, esse preço vai ser deslocado para cima, no montante da tarifa. Esse vai ser o novo preço. Então, essas vão ser as novas quantidades aqui, ó. Essa vai ser a nova quantidade importada. Vamos ver os excedentes, como é que fica nesse cenário? Então, aqui eu vou ter o excedente do consumidor sem a tarifa, a área até o preço praticado abaixo da curva de demanda, o excedente do produtor é a área acima da curva de oferta até o preço praticado. Agora, e se eu colocar a tarifa aí? Como que vão ficar os excedentes aí? Se eu colocar a tarifa nesse mercado, o que a gente vai observar? Então, a gente vai ter novos preços aí, o preço vai ficar mais caro. Então, note que o excedente do consumidor, ele vai cair com a tarifa. Antes, ele era toda essa área aqui, toda essa região. Agora, o consumidor perdeu essa área por conta da tarifa que tornou o produto mais caro, certo? E ficou com essa área aqui de excedente do consumidor, área A mais área B. E o produtor? Opa, o produtor com a tarifa ele foi beneficiado. Antes, sem a tarifa, ele só tinha isso de excedente. Com a tarifa, o produto ficou mais caro, ele tem mais incentivo para vender. Olha o excedente dele com a tarifa aqui, ó. Vai ser a área C mais a área G. Ele ganhou o Czinho aqui, ó, do consumidor. Tá claro? Legal, professor. E essa área aqui? Essa área não é nem de produtor, não é nem de produtor, nem de vendedor. Essa área, parte dela vai virar receita do governo, receita tributária. O que é a receita tributária que a gente viu na aula passada? É a multiplicação entre a quantidade importada vezes o tributo, que é esse quadradinho aqui, certo? E note que a gente perdeu essas áreas em verde aqui. Essa é a área desses triangulinhos aqui. Esse daqui vai ser o peso morto da nossa tarifa. Então, eu vou ter um novo excedente do consumidor que vai ser menor, eu vou ter um novo excedente do produtor que vai ser maior, eu vou ter uma receita tributária que, se o país for bem organizado, se não tiver corrupção e ter boa gestão pública, isso daqui vai se reverter em benefícios para a população, em função da introdução desse imposto. Agora,
parte do excedente total que era gerado antes, sem tarifa, vai ser perdido. Eu descartei, joguei fora, que é a soma dessas áreas D e F aqui. É o peso morto desse imposto, tá? Então, para resumir, sem a tarifa, qual seria o excedente do consumidor? Sem a tarifa, o excedente do consumidor seria tudo isso aqui, ó. Área abaixo da curva de demanda até o preço praticado no mercado mundial sem a tarifa. Então, seria a soma da área A, da área B, da área C, da área D, da área E e da área F. Botou a tarifa, lascou, ó. Você cortou a área C, você cortou a área D, você cortou a área E e você cortou a área F do consumidor. O novo preço vai ser esse daqui, então o excedente dele vai ser somente a área A e B. Tá aqui o que você tirou do consumidor. Você cortou do consumidor a área C, área D, área E e área F. E o produtor? O produtor ficou feliz com a tarifa. Óbvio, está protegendo ele. Antes ele tinha só o excedente da área G, agora ele ganhou também a área C. E o total? O total, que antes era tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui, agora vai ser tudo isso daí sem o peso morto, sem a área D e a área F. Note que antes a gente não tinha nenhuma receita tributária, e a receita tributária ficou a área E, é acoplado no excedente total. O que a gente perdeu por conta da introdução dessa tarifa foi justamente esse peso morto, que é dado pela soma das áreas E aqui e da área F. Então, a tarifa de importação, ela vai reduzir o excedente do consumidor, ela vai aumentar o excedente do produtor, só que as perdas do excedente do consumidor são maiores que os ganhos do excedente do produtor, gerando uma perda global aí para essa economia. E essa perda global é determinada pela essa área D e F, que é justamente o peso morto do imposto. Então vamos lá. As cotas são uma espécie de licença, de permissão para você importar uma determinada quantidade de produto ou serviço do exterior. É uma limitação à importação. Então, olha só. Nós temos aqui nosso equilíbrio sem o comércio, que é onde nossas curvas de demanda e oferta doméstica se cruzam. Está aqui. Agora, note que o preço mundial é abaixo, é inferior ao nosso equilíbrio no mercado interno. Portanto, potencialmente, se a gente liberar o comércio internacional aqui para esse país, para essa economia, ela vai ser uma nação importadora, visto que ela não tem uma vantagem comparativa com o preço mundial. Sem tarifa, sem cota, sem nada, a gente teria aqui esse pontinho aqui, onde o preço mundial cruza com a demanda, a nossa quantidade demandada. E esse pontinho onde o preço mundial cruza com a curva de oferta doméstica, a nossa quantidade ofertada domesticamente. Note que a gente tem uma falta de produto. A gente tem uma quantidade demandada maior que a quantidade ofertada, como a gente discutiu. Isso daqui vai ser suprido com importação. Então, se eu não colocasse tarifa, se não tivesse nenhuma cota, a importação, o volume de importação ia ser dado por essa diferença entre quantidade demandada e quantidade ofertada nesse mercado quando a gente libera o comércio internacional. Agora, olha só, a cota, se eu introduzir uma cota, o que vai acontecer? Até o ponto aqui, ó, onde a curva de oferta doméstica cruza com o preço mundial, eu vou utilizar a oferta disponível no mercado interno. A cota, ela vai deslocar a curva de oferta global, oferta total, para a direita, aqui nesse caso, a partir desse preço mundial. A partir desse preço mundial, eu vou começar a importar. Eu vou importar até o limite da minha cota. Então, a partir do preço global, do preço mundial, essa curva de oferta vai começar a se deslocar no montante da cota. Então, aqui, a nova oferta vai ser a somatória da oferta doméstica com a oferta importada, sempre no limite da minha cota. Então, qual que vai ser nosso novo equilíbrio com essa cota, na verdade? Vai ser esse pontinho aqui, onde essa nova curva de oferta total cruza com a curva de demanda. Então, aqui a gente vai ter o nosso novo equilíbrio com a cota. E aqui a gente vai ter a nova quantidade, portanto, demandada com a cota e a nova quantidade ofertada com a cota. Note que a importação reduz, a importação diminui. Eu estou limitando a importação. Nossa nova importação e nossos novos preços de equilíbrio com a cota. Mesmo efeito do imposto. Então, vamos lá. Qual que seria o excedente do consumidor nesse cenário com cota? Seria a área abaixo da curva de demanda até esse novo preço de equilíbrio. Essa área rachurada em vermelho. Eu estou marcando aqui, bonitinho. Qual seria o excedente do
vendedor do produtor com as cotas? Vai aumentar. Vai ser a área acima da curva de oferta doméstica até o novo ponto de equilíbrio. Vou mudar a corzinha aqui. Então, vou marcar em azul qual vai ser o novo excedente, perdão, do vendedor do produtor no cenário. Agora, note que o efeito é realmente muito similar ao da tarifa. Nós geramos um espaço aqui que vai ser dividido entre um peso morto, que nós estamos descartando com a inclusão dessa cota, e também uma área desse retângulo aqui que vai ser dado pela potencial receita do detentor dessa cota dele comercializar isso no mercado. Qual que é o valor dessa cota para quem a detém? É a quantidade potencial de importação com a cota multiplicado por esse valor, a diferença de preço, né? Por esse valorzinho da cota. O preço com a cota e o preço sem a cota. Então, aqui, vou marcar para vocês qual que seria o valor, a potencial receita desse detentor dessa cota. Marcar aqui em laranjinha, que vai ser justamente a multiplicação dessa nova quantidade importada, que a cota me permite importar, vezes a diferença de preço entre o preço com e sem cota. E note que aqui a gente descartou também um espaço que a gente simplesmente perde, que é o peso morto. Então, marcar em verde aqui, trocar de corzinha, marcar em verde o nosso querido peso, não tão querido peso morto, na verdade, né? Tá aqui, ó, esse espaço, essa área aqui, essas areazinhas são perdidas com a introdução da cota. Então, para concluir, nós, de fato, quando a gente inclui e introduz a nossa cota, a gente reduz o excedente do consumidor, a gente aumenta o excedente do produtor, do vendedor aí, a gente cria uma receita para esse detentor dessa cota, quem possui essa cota de importação, só que esses benefícios criados do produtor e dessa receita para quem detém a cota não offsetam, não contrabalanceiam, não superam as perdas desse excedente que o consumidor perde. Portanto, a gente cria um peso morto. Então, o efeito da cota acaba sendo idêntico ao da tarifa. Eu vou reduzir o excedente do consumidor. Antes, ele era tudo isso daqui. Eu vou perder esse trechinho aqui embaixo, eu vou ficar só com A e B. Eu vou aumentar o excedente do produtor. Antes era só G, só isso daqui, sem a cota. Com a cota, vai ser área G mais C. Eu vou gerar uma potencial receita fiscal, certo? Fruto da venda dessas cotas no mercado. E eu vou gerar também um peso morto. Vai ser o mesmo efeito, tá? A cota, ela vai, da mesma forma que a tributação, que a tarifa, ela vai elevar o preço interno acima do preço mundial, tá? Vai ter um prejuízo aí para os consumidores e os produtores vão ser beneficiados. Então, vai ter o mesmíssimo efeito do tributo aí, da tarifa. Ao introduzir uma cota, novamente, eu vou reduzir o excedente do consumidor, ele vai perder toda essa área aqui de excedente, tá? Eu vou aumentar o excedente do comprador, eu vou gerar uma receita tributária aí, não receita tributária, né? Uma receita extra para quem for o detentor dessa cota de importação, e eu criei um peso morto, que é a soma da área D com a área F aí. Então, com a cota, o excedente total cai nesse montante. Os consumidores vão ser prejudicados, os produtores vão ser beneficiados, só que o prejuízo dos consumidores excede o benefício dos produtores. Além disso, a gente cria aqui uma receita aí para o detentor da cota, né, em função da posse dessa cota, e a área D e a área F representam aí esse peso morto, essa perda no excedente total gerado pelas cotas. É óbvio que o governo pode vender essas licenças de importação, né, para gerar receita, mas raramente isso acontece. Então, resumindo, tanto tarifas como as cotas vão aumentar os preços domésticos, vão reduzir o bem-estar dos consumidores, vão aumentar o bem-estar, o excedente dos produtores, e o aumento do bem-estar dos produtores mais, né, a receita fiscal gerada, ou a receita para quem tiver a cota gerada, não contrabalanceia, não é superior às perdas dos consumidores, gerando aí um peso morto, uma perda de excedente total. E nesse cenário de comércio internacional, um país ele pode liberalizar o comércio com acordos comerciais. Ele pode ter uma relação unilateral de restrições comerciais. É quando um país ele vai lá e remove sozinho as suas restrições ao comércio com outros países. Agora, eu posso ter um acordo multilateral. É quando um país só vai reduzir suas restrições ao mesmo tempo, ou sob a condição que outro país também reduza as suas restrições a um determinado tipo de produto. Tem condição aí, não vai ser unilateral, não vai ser só de um lado. É um ganha-ganha. Eu reduzo aqui de um lado e você, meu amigo, também vai reduzir as suas restrições aos meus produtos de outro lado.
Exemplo de acordos comerciais aí. Acordo do Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, certo? Criado em 93 aí, para reduzir as barreiras comerciais entre Estados Unidos, México e Canadá. O Mercosul, já vamos falar dele, fez a mesma coisa com o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai a partir de 91. O GATT, que está em andamento daqui ainda, é um acordo geral de tarifas aí no comércio. E para dirimir questões no comércio global, no comércio internacional, foi criada em 95 a Organização Mundial do Comércio, a OMC, em inglês WTO, World Trade Organization, que se você tiver algum problema, alguma reclamação, alguma questão a ser resolvida, algum subsídio que algum país está dando para um produtor, para que gere uma competição desleal nos mercados, esse tipo de questão é discutida e resolvida aqui na Organização Mundial do Comércio, na OMC. É justamente para resolver disputas comerciais entre países. Falando um pouquinho do Mercosul, que é o nosso dia a dia, né? Estamos inseridos aí no Mercosul, vamos entender um pouquinho disso aqui. O Mercosul, ele foi implementado, vamos dizer assim, até a partir do Tratado de Assunção. Ele foi assinado lá em 26 de março de 91. Por que chama Tratado de Assunção? Super criativo, porque ele foi assinado na capital do Paraguai, em Assunção. Então, ele estabeleceu uma aliança comercial aí entre 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? A ideia era justamente dinamizar, é um plano antigo de dinamizar, impulsionar a economia local, a economia regional, no caso, movimentando mercadorias, pessoas, força de trabalho e capitais entre esses países. Inicialmente, o Mercosul foi tratado como uma zona de livre comércio, livre circulação de mercadorias aí entre os países signatários, que eles não tributariam ou não restringiriam as importações de um e de outro país aí, garantindo a circulação comercial de produtos sem precisar dos trâmites burocráticos aí, clássicos de uma exportação. Facinho. Passa a circular produtos e mercadorias aí entre os países do Mercosul. Posteriormente, se tornou uma união aduaneira, no qual, de fato, há o livre comércio e também uma política comercial comum entre os países membros. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, na formação original, como eu mencionei, os signatários, né, do Tratado de Assunção, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, aqui em ordem alfabética. Mais tarde, em 2012, a Venezuela entrou aí como membro definitivo, como membro permanente do Mercosul. Só que o que acontece? O Mercosul, ele exige uma condição para você fazer parte dele, que é uma condição, uma cláusula democrática. Se você tiver uma ditadura ou algo do gênero, assim julgado pelos países membros, você está suspenso a sua participação no Mercosul. Em 2016, a Venezuela foi suspensa do acordo em função da quebra dessa cláusula democrática aí. O Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname são membros associados. Não são membros signatários, vamos dizer assim, originais, permanentes do Mercosul. São membros signatários. Por quê? Porque eles assinaram acordos comerciais com o Mercosul. São acordos de complementação econômica, tá? Então, nesses acordos aí, há condições para livre comércio, para criar uma zona de livre comércio aí entre esses países e os países signatários do Mercosul, os demais membros do Mercosul, de uma forma gradual, redução gradual de tarifas, etc. e tal. Eles podem participar, esses membros associados, eles podem participar nas reuniões como convidados, tá? Eles também podem assinar acordos com os países do Mercosul normalmente, certo? Então, o Mercosul ele foi estabelecido em 91, tinha uma fase de transição para estabelecimento dessa zona de livre comércio, e a partir de 95, né? Isso daqui foi até 94, uma fase de transição. A partir de 95, essa zona de livre comércio novamente virou uma zona de união aduaneira. Então, a ideia aqui são políticas comerciais comuns em relação a países estrangeiros de fora do bloco. Então, as tarifas de importação que são cobradas num país deveriam ser também as mesmas tarifas de importação cobradas em outro país, signatário do Mercosul, para países terceiros aí, que não fazem parte de acordo. Então, em 95, foi criada essa tarifa externa comum aqui, essa TEC, que é justamente uma tarifa comum para produtos importados que entram nos países que fazem parte do Mercosul, para não ter uma desvantagem ou vantagem de algum país dentro do bloco. É cobrar um imposto comum único aí,
para produtos que vêm de fora, evitando assim que algum desses países tenha alguma preferência de mercados externos para a entrada de produtos. Entretanto, tem produtos que não se enquadram nessa TEC, como medicamentos e produtos de higiene, alguns produtos de higiene, fraldas e absorventes, por exemplo. E aí, em 2004, criou-se o Tribunal Arbitral de Revisão do Mercosul. Basicamente, é um tribunal com sede no Paraguai, em Assunção, para gerar mais segurança jurídica para o bloco, para resolver problemas. É um tribunal permanente que foi criado aí em 2004 para novamente dirimir esses problemas. Outro ponto importante a saber, em 2008 foi assinado o Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americana, a Unasul, que provavelmente vocês já leram em jornal, já ouviram falar. O que é a Unasul? Ela é composta por estados sul-americanos, por países sul-americanos, 12 países sul-americanos. E ela é como se fosse uma associação do Mercosul com a comunidade andina. Então, é justamente para criar uma relação mais próxima entre os países do Mercosul. Então, o cargo de secretário-geral dessa União Sul fornece a essa entidade uma liderança política aí nesse cenário internacional. Beleza? Falando do Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, né? Ele criou essa zona de livre comércio em 91 aí, e teve essa fase de transição até 94. Então, as principais consequências ou implicações dessa zona de livre comércio para o Mercosul: livre circulação de bens, serviços, fatores produtivos. Como que foi feito isso? Eliminação de burocracia e direitos alfandegários, restrições não tarifárias aí nessa circulação de mercadorias ou qualquer outra medida de mesmo efeito. O estabelecimento dessa tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros aí. Mesmo tratamento aplicado em países membros do Mercosul do que é aplicado ao produto de país de origem. Coordenação e implementação de políticas de comércio exterior, né? Política agrícola, industrial, fiscal monetária, cambial, de capitais, ou seja, toda a política de um país tem que ser definida de modo a não criar condições de competição desleal entre os membros do bloco. Então, toda a gestão de um país, toda a gestão política, econômica de um país tem que ser direcionada para garantir condições adequadas de concorrência e competição entre os membros do bloco. Então, desde harmonizar a legislação, como gestão econômica mesmo em geral, para não desbalancear o bloco econômico aí. E aí é o que a gente já comentou, né? Com relação à relação de países de dentro do bloco com países de fora do bloco, as condições têm que ser uniformes, têm que ser equitativas de comércio. Então, mesmas regras para negociar com países externos aí, justamente para não favorecer um país em detrimento de outro. E, administrativamente, como é que o Mercosul foi organizado? Foi criado o Conselho do Mercado Comum, tá? Só um ponto aí, é bem comum que vocês possam ler em algum jornal, alguma revista, a palavra Mercosur. Isso aqui vem do castelhano, tá? Mercado Comum do Sul ou Mercado Comum del Sur. A nomenclatura não em português, né? Mas sim em castelhano da palavra Mercosul. Então, voltando ao que a gente estava discutindo, para administrar, foi criado o Conselho do Mercado Comum, que é o órgão máximo. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas? A palavra C aqui vem de chefe, é o chefão. É o chefão do Mercosul, é o Conselho do Mercado Comum, que é a instituição com maior autoridade aí no bloco, criada justamente para gerenciar o bloco, para tomar decisões políticas, assegurar o cumprimento aí das determinações, para que o bloco funcione mesmo. E como que ele é formado? É formado pelo ministro das Relações Exteriores dos países e do ministro das Economias aí dos estados. Como que ele se comunica? Como que ele se pronuncia? Por decisões. É o chefão, ele que toma as decisões. E quem executa? É o grupo do Mercado Comum. É o órgão decisório executivo do Mercosul. Ele é formado por 4 membros titulares e 4 membros alternos de cada país, que vêm do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Economia e do Banco Central. Depois, com o tempo, foi criado aí tribunais arbitrais para auxiliar esse grupo do Mercado Comum. Mas até a criação desses tribunais, era o grupo Mercado Comum que executava as ordens do chefão do Conselho do Mercado Comum. E para incluir um novo membro aí no Mercosul, os outros participantes têm que aprovar por decreto. Caso contrário, não entra ninguém. Então, aqui é a estrutura administrativa. A gente tem o Conselho do Mercado Comum, que é o chefão, certo? Quem toma as decisões. E quem executa, ou quem executava, é o Grupo Mercado Comum, certo? Aqui a estrutura geral deles.
tá? E os membros do Mercosul. Então, originalmente, os signatários do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo o Brasil a maior economia do bloco, óbvio, a Argentina a segunda maior, e o Uruguai e Paraguai tendo grande exportação para esses países. A Venezuela, ela foi, na reunião de Brasília, autorizada a fazer parte do Mercosul, só que, de acordo com o não cumprimento da cláusula democrática, ela foi suspensa em 2016. Temos países associados, Chile e Bolívia, em 96, Peru em 2003, Equador em 2004, Colômbia em 2004, Guiana e Suriname também como países associados em 2013. E México e Nova Zelândia não participam do bloco, mas são observadores. Participam das reuniões, mas como observadores do bloco. O México em 2006 e a Nova Zelândia em 2010. E além disso, para fechar, o Mercosul também tem direito, né, à livre circulação de pessoas. O Mercosul também tem uma área, se constitui, na verdade, numa área de livre residência, com direito ao trabalho para todos os cidadãos aí das nações que pertencem ao Mercosul. Para circular entre países do Mercosul, você não precisa de nada, só do seu RG, da sua identificação, da sua nacionalidade. Então, cidadãos aí de quaisquer país do Mercosul, natos ou naturalizados, eles podem ficar, pelo menos há 5 anos, né? Então, se eu me naturalizei brasileiro em pelo menos 5 anos, eu posso circular naturalmente entre os países do Mercosul apenas com meu RG, tá? E eu posso, sem burocracia nenhuma, morar nesses países por até 2 anos. E sem burocracia nenhuma, se eu comprovar que eu tenho sustento, que eu tenho forma de sustentar a mim e a minha família, eu posso obter uma certidão para morar lá para sempre, uma certidão de residência permanente naquele país. Só comprovar que eu tenho como me sustentar e como sustentar minha família naquele país, sem burocracia, e sem grandes burocracias, né, ou sem burocracia nenhuma. No caso de direito trabalhista, mesma coisa. Né? O que vale para um argentino, para um uruguaio, para um paraguaio, uma vez que eles estão em território nacional, vai valer para você também. Reciprocidade, igualdade na aplicação da lei trabalhista. Em relação ao estudo dos filhos, mesma coisa. Seu filho vai ser tratado como qualquer cidadão nacional, como qualquer criança do país que está te recebendo. Então, para resumir, os efeitos do livre comércio internacional podem ser determinados comparando o preço interno doméstico com o preço mundial. Se o preço doméstico for mais baixo que o preço mundial, opa, seu país tem uma vantagem comparativa na produção daquele bem. Provavelmente ele vai ser um exportador. Vai haver um excedente de produto e esse excedente vai ser exportado. Agora, se o preço interno for mais alto que o preço internacional, aqueles produtores não têm vantagem comparativa. Então, provavelmente, o país vai se tornar um importador. Se não tiver restrições ao mercado internacional, comércio internacional, a tendência é que esse país importe produto mais barato de fora. Quando o país libera o comércio internacional sem nenhuma barreira, e o país tem uma vantagem comparativa e se torna um exportador, os produtores vão se dar super bem e os consumidores vão ficar prejudicados. Só que, sem barreira alguma, o excedente adicional criado pelos produtores é maior que a perda dos consumidores. Então, você tem um ganho de excedente nessa economia. Agora, se o país libera o comércio internacional e ele não tem uma vantagem comparativa, ele provavelmente vai se tornar um importador. Nesse caso, os consumidores vão se beneficiar bastante. Eles vão comprar produtos mais baratos, vão ter acesso a produtos mais baratos. Os produtores vão ser prejudicados. Só que se não tiver nenhuma restrição à importação, o benefício dos consumidores vai ser maior que os prejuízos dos produtores em termos de excedentes. E vou criar um excedente, vou aumentar o excedente total dessa minha economia. Como que eu posso restringir a importação para, de certa forma, proteger meu mercado interno? Via uma tarifa, um imposto sobre importação ou uma cota. Tanto a tarifa como a cota vão deslocar o preço para baixo, vão deslocar o preço para cima no montante dessa tarifa, no montante dessa cota. Vai mudar o equilíbrio. Eu vou reduzir um pouco esse benefício do consumidor, eu vou aumentar o benefício excedente do produtor, eu vou criar uma receita tributária, mas, em contrapartida, esses benefícios que vão ser criados não vão contrabalancear a perda de benefício de outras partes. Eu vou gerar um peso morto, tá certo?
Então, a gente viu que tem vários argumentos prós e contras o livre comércio internacional. Os mais comuns argumentos contrários é proteger emprego, defender a segurança nacional, apoiar as indústrias internas, evitar concorrência desleal, responder a restrições internas para negociação. Mas os economistas, principalmente os mais liberais, acreditam que todo mundo poderia se beneficiar muito com o livre comércio internacional e que essa deveria ser a melhor política a ser seguida. Então é isso, pessoal. Não havendo dúvidas, não havendo problemas, nos vemos aí na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, daqui uma semana. Até mais. Tchau, tchau.